Chama, meu rei! Muito prazer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela primeira vez em mais um A Ideia Pode. Hoje nós estamos com uma pessoa, uma convidada muito especial, lembrando a todos vocês para poderem deixar o like aí, para poderem encaminhar o vídeo assim que vocês também assistirem. É óbvio, fazer um comentário caso vocês tenham algo para adicionar dentro do nosso conteúdo. E como é o intuito do nosso quadro, o nosso objetivo é sempre levar uma ideia para você poder transformar a sua vida de alguma maneira, que seja num simples ato ou, é óbvio, de uma maneira maior, para mudar alguma rotina, algum comportamento e fazer com que você possa alcançar aquilo que deseja. Hoje nós estamos com uma moça aqui que eu estou conhecendo de uma maneira ainda muito breve, mas nesse quadro junto comigo você vai conhecer de uma forma um pouco mais aprofundada. Uma menina que eu já fiquei muito curioso, já estou doido para que esse quadro transcorra para a gente poder conversar e entender um pouco mais da história dela. É a senhorita Karen Coelho. Muito obrigado e muito prazer, menina. Muito obrigada, tô muito feliz em estar aqui. É o meu primeiro podcast, eu tô assim... eu sou meio desenrolada, então eu não tô tão nervosa, mas eu espero que o nosso conteúdo aí acrescente bastante pra quem vai estar assistindo a gente. Com toda certeza, eu já notei aqui logo no início da nossa conversa que tem muita coisa boa pra gente poder trazer por aqui. E mais uma vez, muito obrigado. Eu fico muito feliz sempre de receber todos, mas você também pela história, pela breve história que você já contou. Eu já gostei muito de ter aceitado, assim, você aqui, né, de você ter aceitado vir aqui. E eu já quero começar já pedindo para você contar um pouco mais quem é a Karen, de onde que vem a Karen e como que surgiu toda essa história aí. Nossa, a Karen é assim, eu vou falar a verdade pra você. Todo mundo que me conhece fala assim, nossa, você é muito corajosa. Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, na prefeitura de Mirassol, porque quem não me conhece, eu sou de Mirassol. E aí eu fui para a faculdade, prestei, na verdade, Química, bacharel e licenciatura no IBIUS, e eu passei. Mas na época minha tia tinha câncer, né? Hoje ela é 9 anos que ela faleceu. Uhum. E aí eu precisava trabalhar, porque o IBIUS é o dia inteiro, né? Puxado. Então eu precisava trabalhar. E eu falei, não, então preciso prestar outra coisa. Acabei prestando estética, passei, bolsa 100%. E aí eu já estava e continuei no shopping. Então, eu trabalhava de manhã no shopping e trabalhava e estudava à noite. No meu segundo ano da faculdade, eu engravidei, né? Com quantos anos? Tinha 19. 19 anos. Era no auge da faculdade. E eu fiquei assim, meu Deus. Meu pai, a primeira coisa que ele falou, você não vai largar a faculdade. Eu falei, não, nem pretendo. Eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma conhecida e acho que ela tava grávida do segundo. Caramba. E ela falou assim, esquece, viu? Você não vai conseguir mais estudar, você não vai conseguir fazer mais nada, você vai ter que desistir da faculdade. Porque a gente sempre tem, né? Sim, aquelas pessoas que já te colocam ali no chão. Umas que estimulam e outras que destroem. E aí eu falei, não existe isso, né? Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio. Então eu falei, não, desistir naquela época não era uma opção. E aí eu tive ela, levava ela na faculdade. E aí, no meu último bimestre da faculdade, eu parei com tudo. Caramba. Faltava, assim, 3 meses pra acabar, passar. Sim. E era atendimento ao público, né? Porque a estética, você tem aquele momento ali que você tem que atender o pessoal. E aí eu falei, não quero mais terminar a faculdade. Caramba. E aí eu fui num salão super renomado lá na minha cidade, né? Da Érica e do Eduardo Matsuguma. E aí eu falei assim, Érica, eu vou trabalhar aqui. Ela falou assim, mas eu não tenho sala. Eu falei assim, mas você vai arrumar, porque eu vou trabalhar aqui. E aí, depois de uma semana e meia, mais ou menos, ela me mandou mensagem falando que uma outra esteticista queria dividir sala. E aí, eu fiz acerto no shopping, já entrei trabalhando. E depois de lá, fiquei 4 anos lá. Aí, eu montei o meu estúdio. E lá, fazia até mês passado 4 anos que eu tava. Então, tô na área aí há
7, 8 anos. 7, 8 anos, caramba. E isso aí, nessa transição, né? De sair da graduação, de ficar nesse trâmite todo, você tava com quantos anos? 20, 21. 20, Caramba, 21. nova, É. nova. Eu nem contei, na verdade. Minha especialização hoje é isso. sobrancelhas. Aham. Porém, há uns 2, 3 meses atrás, eu surtei e falei, não quero mais fazer sobrancelha. E agora eu tô migrando pra tatuagem. Super recente. E por que Super. isso? O que que bateu, assim? Porque eu surtei mesmo. Eu falei, eu não quero mais. Eu acho que eu perdi aquela vontade. Porque você vai passando os anos e aí aquilo vai ficando... Porque eu dou aula, eu dou palestras. Então, o atendimento eu amo fazer. Mas era aquilo. Eu gosto... Eu sou meio louca, assim, sabe? A hora que eu tô confortável, eu já não quero mais estar confortável. Sim. E aí eu falei, eu não quero mais fazer sobrancelha. Eu não quero mais fazer micropigmentação. Eu não quero fazer lábio, eu não quero fazer nada. Agora eu quero fazer só tatuagem. Comprei todas as coisas. E desde então eu estou fazendo os dois. Porque depois o surto passou. Tô tranquila. Então aí eu tô fazendo os dois agora. Que coisa boa. Mas assim, vamos lá. Depois que você abriu o negócio, como é que foi, assim, até chegar no hoje, né? Em que você tá aí com essas duas áreas para você estar trabalhando. Como é que foi o crescimento? Como é que foi a estruturação? O que que você mais sentiu dificuldade? Se eu te falar que eu senti dificuldade, eu vou estar mentindo, tá? Por quê? Quando eu decidi entrar no primeiro salão, Sim. eu peguei tudo emprestado, tá? Mas eu tinha o seguro-desemprego ainda. Então, eu tinha 6 meses para fazer acontecer. Porque eu era uma pessoa totalmente desconhecida na área. E lá em Mirassol, por mais que é uma cidade de 60 mil habitantes, tinha muitas designers de sobrancelha na época, né? Esteticista. Porque eu comecei fazendo tudo. Eu comecei fazendo depilação, estética facial, estética corporal. E aí eu comprei um monte de coisa, dividi no cheque, que naquela época era... Mais comum. Naquela época, mais né? comum, sim. Era mais comum. E aí eu falei assim, bom, agora eu tenho 6 meses para fazer acontecer. E aí eu comecei a ir para as redes sociais. Eu ficava no salão mesmo sem cliente. Eu ficava, então, o dia inteiro lá. E oferecia, por exemplo, eu pegava as pessoas que não tinham condições. Eu lembro, né, que foi a frentista do posto, que ela é uma pessoa que tem muita visibilidade. Eu peguei a moça que trabalha na padaria. Falei, eu quero te dar de presente um dia de beleza. Aí ela ficava assim, não, porque você sempre atendeu a gente super bem, então eu quero fazer isso pra você. Aí eu fazia uma limpeza de pele, fazia sobrancelha, tudo que, assim, naquele momento estava ao meu alcance pra ela, né? E aí, no outro dia, ela já me mandava, nossa, todo mundo notou a diferença. Porque é uma pessoa que geralmente não se cuidava. Sim, e quando você presenteia ela vai te trazer possivelmente mais benefícios do que você levou pra ela. Com toda certeza. Mas assim, é interessante você comentar sobre essa questão de estar o dia todo na empresa, às vezes não ter uma agenda até então lotada. Só que é um ponto que eu trabalho muito com as pessoas dentro até do processo da consultoria em si, quando as pessoas falam assim, eu não estou conseguindo vender. Esse é um ponto que a gente acaba ouvindo muito, só que a gente não tem necessariamente como se fosse uma ação dentro disso para realmente a pessoa passar a vender mais. Entendeu? Eu estou comentando muito sobre, não sei se você vai concordar, mas as pessoas estão comprando muito primeiramente com os olhos, sempre foi assim, mas eu acho que está muito mais por conta de rede social. Bate o olho e fala, nossa, eu quero testar, eu quero ver. Só que não necessariamente quem está vendendo tem se preparado para isso, entendeu? Para poder aproveitar um pouco mais dessa atualização do comportamento do consumidor. Você percebe, às vezes, em relacionamentos com outras pessoas, com outras empresas, que existe esse sentimento também? O que acontece? Eu acredito muito que as pessoas, elas estão sempre se medindo com a régua dos outros, né? O que você tem feito pela sua empresa é a primeira coisa. Sim. Como você tem se portado? Há um ano atrás, eu ouvi uma pessoa assim, ela me questionou, se você ganhasse R$1 milhão hoje, o que você faria? Eu fiquei assim, eu não sei. Porque lembra quando a gente era criança, que a gente ganhava R$50 de aniversário e você não sabia o que você fazia com o dinheiro?
Ao mesmo tempo que era muito, não era nada. Ao mesmo tempo que era muito, você fala assim, tá, mas e agora? O que eu faço? Eu vou guardar. Então, as pessoas, elas realmente, talvez elas não recebem, né, o que elas tanto esperam, porque elas não estão preparadas para receber aquilo, né? E elas não andam confiando muito no próprio potencial, talvez. Sim. Então, quando alguém me pergunta assim, Karen, a minha agenda, ela tá vazia, o que eu tô fazendo de errado? Tá, você tem que me falar o que você está fazendo de certo. Eu tô postando, tá, mas você tá postando como? Você tá postando lá uma foto antes e depois, escrito um antes e depois lindo. Tá, mas o que você fez de diferente? Quais os produtos que você tá usando? O que você vai trazer a própria cliente para você? O que vai atrair ela? Sim. E a criação de significado também, né? Porque quando você pega a frentista, que é uma pessoa que, como você colocou, às vezes não se cuidava tanto, e você vai lá e dá um banho de beleza nela, você realça a autoestima, você deixa a pessoa diferente, porque são detalhes que chamam a atenção. Isso aí, querendo ou não, não é só vender um serviço de estética. É entregar realmente uma sensação, uma emoção, é gerar realmente uma emoção em outras pessoas também, né? E a experiência, né? Exato. Porque profissionais têm, tá? Se eu te falar que tem ruins, tem melhores do que os ruins, tá? Tem, assim, muita gente boa, muita gente preparada. Porque hoje a internet... O que fizemos na pandemia? Estudamos, né? Porque tem muitas lives. Que muitas pessoas. Ai, meu Deus. Tem muitas lives, tem muitas coisas do YouTube. Então, eu falo, tem muitas possibilidades, né? E aí, é criar mesmo essa... Não uma intimidade, né? Porque eu não gosto dessa palavra intimidade, porque a gente confunde sempre com libertinagem, né? Sim. Mas é trazer essa experiência, essa sensação que outros lugares não tá providenciando, né? Criar uma não conexão Isso. mais aprofundada, talvez, Isso. né? Na verdade, o que eu fiz na mudança dos meus estúdios. Eu quis... então, vou falar um pouco das mudanças do estúdio. Sim. Depois do salão, eu montei um e com 3 anos eu quis trazer um outro estúdio para Rio Preto. Aí eu aluguei um lugar, reformei o lugar ali na Redentora, na esquina da Flor de Sal. Você tava com lá em Mirassol e abriu um outro aqui em São José do Rio Preto. E abri um aqui. Uhum. Falei, nossa, agora a gente muda os ares, né? Agora vai. Sim. Assim, vai que eu digo crescer mais ainda, Sim, né? sim. E aí eu fui vendo que não era isso. Depois de 1 ano, eu falei, não, para tudo. Não é isso que eu quero. E lá em Mirassol, meu estúdio ele era pequeno, né? Era 3 salas, só que ele era 3x9 e 6x9, eu não lembro, mas era pequeno. E eu falei, não, eu quero uma casa. Quero uma casa de vó. Quero uma casa cheia de planta. Eu quero um negócio que a pessoa chegue e respire e fale assim, que bom que eu cheguei. E eu não estou falando de luxo, porque lá não tem luxo. Porque hoje você vai nas clínicas, eu não sei nem como aperta o botão do bebedouro. Você vai lavar a mão, você não sabe como que bota, aperta o trem ali. Como que sai a água? Assim, você bate, você pergunta, e água, bora? Então, eu quis trazer essa sensação de, que bom que eu cheguei, né? E aí, achei... Deus, ele age sempre da melhor forma, né? Sim. Sei que a gente fica tão preocupado, né? Porque a gente fica ansioso. Não estou falando de ansiedade e doença, tá, galera? Estou falando de ansioso mesmo para as coisas acontecer e a gente esquece que nas mãos dele tudo acontece. E aí eu consegui uma casa e fizemos do jeito que eu queria e aí mudamos. E aí é uma casa cheia de planta, cheia de flor, cheio de gato, que os gatos aparecem lá, que alimenta os gatos. E é grande, é espaçoso, cheio de sofá. Delícia. E o negócio ficou, assim, maravilhoso. Que coisa boa. E aí, dentro desse novo layout, vamos assim dizer, vamos lá, deixa eu só... Antes de ir para esse novo layout, deixa eu voltar num ponto aqui que eu fiquei curioso. Como é que foi essa transição depois de ter aberto, certo, em São José do Rio Preto, para voltar... E me conta um outro detalhe, o porquê que você realmente viu que não é hora de, às vezes, eu ter assim, 2 empresas em 2 locais, assim, distantes. Bom, a primeira
E já esqueci. Pode falar o problema, por que você achou que você tinha que fechar? O que mais começou a dar problema, vamos dizer assim? Financeiro, né? Porque aqui é tudo muito caro. Uhum. E eu sou o operacional. Uhum. Então, eu não conseguia ficar lá e ficar aqui. Então, aqui eu ficava pouco e o gasto era muito. Uhum. Então, tava exigindo 100% do meu sono. Porque eu falava assim, meu Deus, todo dia primeiro eu tenho que pagar o valor, que era o quádruplo do que eu pagava em Mirassol. Caramba. E aí, eu não consigo vir. Eu não consigo trabalhar, que eu tô pagando pra trabalhar. E aí, eu falei, não. Aí, você perguntou sobre como foi eu fechar, né? Exato. Cara, eu sempre falo que nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum. Sim. Então, a minha empresa, por eu ser o operacional, eu precisava estar 100% integrada naquilo que eu estava fazendo. Uhum. E eu estava falhando em Mirassol Sim. e falhando em Rio Preto. Uhum. Então, eu não tava... E tava falhando em casa, porque eu chegava em casa e falava assim, meu Deus, eu ficava pensando, como que eu vou pagar isso dia 5? Sim. Então, eu falei assim, eu prefiro ter paz. Uhum. E foi quando eu decidi realmente fechar. Falei, não, vamos fechar? A gente... Ah, mas você gastou muito. A gente recupera. Uhum. Eu falo que dinheiro a gente recupera. Uma mega de experiência. Uhum. De saber quem sim, quem não, quem nunca. E é isso, eu sempre falo. Não está confortável aonde você tá, por favor, mude a rota. O medo, ele é normal. Ele faz você até ficar com os pés no chão. Só que é você e você sempre. Então, quem é você quando você deita a cabeça no travesseiro? Então, eu acho que isso é o que vale. Uhum. É a sua paz. Então, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram é super válido você desistir. Sim. Porque talvez não era o momento. Ou talvez nem vai ser nenhum momento. Ou foi, na verdade, o momento daquelas coisas que tinha que acontecer, sabe? Uhum. Então, não tem problema nenhum você desistir. Foi bom, foi legal e marcha. E às vezes encarar também essa relação de desistência como o encerramento de um ciclo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente realmente tem a ideia, né? Todo mundo que às vezes gosta de criar, de empreender, que é criativo, gosta de realmente colocar em prática e ver a ideia brotar de alguma forma. Só que às vezes essa ideia, por mais que a gente pense sobre todas as possibilidades, na execução ela pode sair um pouquinho diferente, mas a gente tem que entender que, se saiu diferente conforme eu esperava, é hora então de encerrar esse ciclo, né? Porque às vezes assim fica um pouco menos dolorido internamente, né? Eu falo em questão de desistência porque eu acompanho muitas meninas, principalmente da área da estética, e que falam assim... Desistir não é uma opção. Você não pode desistir. Se você tá doente, você tem que trabalhar. Se você não sei o que, você tem que trabalhar. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Você lida 100% com as pessoas. Uhum. Não é que você, se você estiver doente, você não pode trabalhar. Vamos ver, assim, vamos ampliar as nossas visões. Mas, assim, como você lida 100% com as pessoas... Imagina você vai atender uma pessoa e ela fala assim, ai, como você tá cabisbaixa, você tá esquisita, entendeu? Não tem problema você se resguardar, mudar os seus clientes, ficar quietinha, fazer algo que você gosta, simplesmente tomar um banho, deitar, assistir um filme, ficar com os seus filhos, sumir, ir no shopping sozinha, fazer suas coisas sozinha. Então... Hoje eu vejo realmente essa doença que tá no Instagram sobre você tem que fazer aquilo, você tem que ir, você não pode. Pode, você pode tudo. Sim. Você já saiu do CLT pra não precisar ficar preso numa situação que você não queria. Que realmente você não consegue fazer porque você tá limitado. Né? Então pra quê? Você não é dona do seu próprio negócio? Então haja como dona do seu próprio negócio. Sim. Eu, vindo pra cá, olha que engraçado, eu fiz um story falando um pouco mais sobre justamente esses pontos de observação. Tanto por um lado da pessoa criticar, vamos dizer assim, como crítica mesmo, não como um ponto de desenvolvimento, de melhoria, mas criticar quem está numa fase em que a pessoa precisa estar mais arduamente no trabalho, porque existem etapas em que às vezes você precisa ficar mais tempo trabalhando, atendendo até mais tarde, começar mais cedo, etc.
Só que é óbvio que para isso você precisa se cuidar da mente, do corpo. Vai estar cansado, mas não, calma aí, é só mais um mês, é só mais uma semana, é só um final de semana por conta de uma festa, sei lá, que vai ser mais assim, ou por conta desse acúmulo de cliente, etc. Só que depois você vai equalizar, entendeu? E o ponto que eu vejo também é muito que assim, as pessoas na maioria das vezes não compreendem a fase em que elas próprias estão. E às vezes levam aquilo como se fosse meio que ad eterno, né? Não, isso aqui é a minha vida e vou ter um AVC. Eu nasci assim, você pra sempre assim, Exatamente. Gabriela, né? Exatamente. Eu falo, eu tive a minha fase bem louca, que foi, eu falo, às vezes eu até me emociono, que eu perdi um pouco do crescimento da minha filha, justamente porque era a época que eu tava bombando. Então eu tinha que aproveitar. Sim. Foi a época que depois eu comprei o carro, depois eu fui morar com o pai dela. Então, assim, eu tinha que fazer, eu tinha que ficar até as 9, eu tinha que trabalhar das 7 às 9. Era aquilo. Uma fase. Entendeu? A hora que eu vi que as coisas já estavam ok, e outra, que a gente vicia as nossas clientes, né? Sim, e depois a gente acaba perdendo elas justamente por conta da falta de disponibilidade para com elas. Sim. E aí eu falei assim, não, quando eu mudei pro primeiro estúdio, aí eu falei assim, chega, é até às 6, das 9 às 6. Aí foi, ainda eu ficava no almoço, eu almoçava marmita, sentada assim, no chão, e eu falei assim, e eu fui engordando, e aí eu fui comendo de marmita, o dinheiro, tava ficando em marmita, tava ficando em lanche à tarde, falei, chega, Rotina. Das 9h30, paro às 11h30, volto a 1 e paro 5h30. Esse é o meu horário, no sábado, das 8 ao meio-dia. Espero que todas entendam. Quem não entender, infelizmente, eu não posso fazer nada. Porque hoje minha filha já tá grande. Hoje eu tenho a minha vida para cuidar. Sim. E principalmente a minha saúde e minha espiritualidade também, né? Quando a gente esquece da gente, as energias esquecem também, Sim, né? Então, não dá pra viver do jeito que eu estava vivendo quando eu comecei. Sim, perfeito. Mas, cara, me conta uma coisa aqui, ó. A gente falou sobre as criações de negócios. Falamos também, óbvio, de formas intercaladas, assim, sobre as composições que às vezes você tem com a família, com a filha e etc, os momentos ali. E me conta um detalhe, assim, como é que é e como é que era, talvez você teve alguma atualização nesse sentido, mas como é que era a sua relação com a gestão do negócio em si, com a questão financeira, de estruturação, Péssima. de organização? Ixi, péssima. Gente, péssima. O que é o péssimo, vai, detalhe, porque às vezes tá acontecendo com alguém que tá nos acompanhando aqui. Quando eu comecei, eu tinha poucas clientes, né? Então, atendia 1, 2 clientes no máximo, era R$25, então fazia R$25 a R$50 no dia. Aí batia aquela fome. Falava, ai, gente, isso é um pastel. E aí o dinheiro, você não via dinheiro, porque você gastava mais do que eu ganhava. E aí eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Onde tá indo esse dinheiro? E aí, nisso eu estava ainda com o relacionamento com o pai da minha filha. E aí, quando nós nos separamos, ficou eu e ela, falei, bom, e agora? Agora eu preciso me ajeitar. Mas se eu te falar que hoje minha vida financeira é organizada, não é. Mas eu faço o melhor nas condições que eu tenho. E aí, eu comecei um relacionamento, né, com a Vitória. E ela é muito a cabeça. Ela falou assim, não, vamos organizar esse dinheiro aí. O que tá acontecendo? E aí, foi quando a gente começou a separar, né? O que eu ganhava em cartão ficava para pagar as contas. E o que eu ganhava em dinheiro, eu guardava. E aí, então assim, entrou em cartão, pagava as contas, nananã. Tem esse rolê aí do Prolabore, essas coisas aí, gente, eu sinceramente eu não consigo, tá? Então, gente, se vocês não conseguem, não surta não, mas faz desse jeito que eu sei que vai dar certo. Que eu peguei tudo que entrava em cartão, pagava as contas, em dinheiro e Pix eu guardava em outro lugar.
Geralmente era debaixo do colchão, mas hoje não é mais assim, que agora eu já tô investindo. Agora a gente parabéns. vai, né, vai pegando as manhas, vai pegando as manhas. E aí, nisso eu comecei a juntar, e aí comprar as coisas sempre no à vista, assim. Uhum. E com o lance do estúdio em Rio Preto, Sim. eu comecei a pagar pra trabalhar, aí meu dinheiro sumiu. Uhum. Acabou tudo. Foi com Deus. Então, literalmente, eu vendia o almoço pra pagar a janta. Fazia isso. E era um looping sem fim. Eu falava assim, eu não posso se eu ficar doente. Sim. Aí foi quando um dia na cama, tava a Isis do meu lado dormindo, a Vi tava em casa também, porque eu tenho 5 gatos, né? Então meus bichos tudo em volta. Eu virei pra ela e falei assim, e se eu ficar doente amanhã? Como é que sustenta? Como que eu vou pagar tudo isso? E aí ela falou assim, então vamos mudar a rota. Falei, então vamos mudar a rota. Porque era a casa do pai dela que tava no rolê. Então se eu deixo de pagar, já arrumo o rolo com o velho, né? Então eu falei, não. Então aí hoje eu tô novamente conseguindo ajustar. Uma parte é pra conta e outra parte é pra... Coloquei lá na caixinha e tá rendendo lá. Uhum. Que bom. Eu sempre gosto de perguntar esses detalhes porque acaba que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? E o conceito de prolabore eu sempre vejo assim, ele acaba talvez tendo vários tipos de significados. E o principal dele é, não quero. Não quero porque não vai ser viável para mim, não vou dar conta. Realmente isso acontece, passa por muitas cabeças esse tipo de pensamento, é normal, principalmente o dono. Só que é um ponto assim, até como um parênteses. A primeira coisa básica é a gente sempre olhar para o quanto a gente vai gastar. Tem muita gente que quando vai olhar para Prolabore vai pensar assim, nossa, mas o negócio é 1.000 e eu não vou pegar o meu dinheiro do negócio. Entende? Só que, uma diferença que eu sempre falo, quando a gente estipula a relação do valor que eu vou gastar na vida pessoal, que aí entra como Prolabore, o restante vai ficar para a empresa. Que aí, se você precisar de um dinheiro a mais, tá na empresa, entendeu? Então é a facilidade. E eu tô só comentando isso aqui porque eu ouço muito isso, entendeu? Caramba, e agora o meu dinheiro? Eu posso pegar? Não, vai lá, faz repartição de lucro, deixa um pouquinho no caixa, pega o resto pra você, antecipa, vai, investe, entendeu? Mas enfim, é um ponto que eu sempre trago como observação. E outro que eu vou trazer para te perguntar é, como foi nessas transições as passagens de pessoas dentro do seu negócio? Talvez profissionais que trabalham com você, colaboradores, funcionários, enfim. Como é que foi? Existiram, não existiram? Como é que foi isso aí? Ai, meu Deus. Gente, ó, eu juro que eu sou uma ótima administradora da minha empresa. Eu juro. Mas, o que acontece? Quando começou a ter bastante cliente, eu comecei a não dar conta da agenda. Sim. E aí, eu chamei uma cliente que tava sem trabalhar. Falei assim, ó, fulana, porque eu não posso falar o nome, porque senão dá ruim. Fulana, você não quer vir me ajudar? Você só cuida da agenda, dá um grauzinho aqui na sala e tá tudo bem. Uhum. Aí ganhava por semana, né? Sim. Não me recordo o valor. E aí ficou tudo lindo, maravilhoso. Só que eu tenho um grande defeito de achar que todo mundo é meu amigo. Uhum. E aí eu trouxe ela pra dentro da minha casa, a gente fazia as coisas. E aí, quando eu mandei ela embora, ela me colocou na justiça. Olha. Gente, por favor, registrem todo mundo que trabalha com você. Ele pode ser seu amigo, seu irmão, qualquer coisa. Por favor, assina a carteira de trabalho dele. E aí, ela me colocou na justiça. Todo o direito dela, porque como eu era muito leiga na época, eu não sabia que uma prestadora de serviço, assim, dessa forma, precisaria registrar. Não tinha contrato de prestação de serviço, não tinha MEI, não tinha nada. Nada. Por quê? Ela ia junto comigo, ia embora junto comigo, um servicinho, assim, tranquilo, de terça, quarta, quinta e sexta, das 9 às 4... 2 horas de trabalho, 2 horas de almoço. Então, assim, era super tranquilo. E aí, ela entrou, ela pegou, printou tudo que as pessoas falavam. Ai, fulana, agenda pra mim. E entrou na justiça com o direito dela. Porque sem me falar nada, né? Porque eu sempre falo. Se ela tivesse chegado em mim e falado, ó,
Você precisa acertar isso. Você precisa acertar, jamais eu falaria não. Simplesmente falou, ó, é isso, tudo certo, tudo certo. Depois de um mês chegou a cartinha. Olha. Tá. Essa foi só a primeira, tá? Por quê? Tivemos uma segunda também. Uma segunda pessoa? Uma segunda pessoa. E qual que foi o motivo? É a mesma coisa, praticamente. Só que aí a gente tinha um contrato. Fiz o acerto certinho. Só que aí ela entrou na justiça alegando que eu tinha mandado ela embora, dizendo que ela pediu as contas. E alegando que eu tinha mandado ela embora. E aí eu fiz o acerto referente a um valor. E ela acrescentou, falando que era mais. Infelizmente, eu acabei perdendo novamente. O juiz acreditou realmente que eu tinha mandado ela embora. E desde então, eu não tenho... Eu tive outra, deu tudo certo, registradinha, perfeita, acerto feito. E hoje eu tô tranquila, eu dou conta de tudo. Entendi. Eu prefiro ter esse tempinho aí, eu agendar, eu cuidar das minhas clientes. Porque eu tenho a Nath, né? Que hoje ela faz sobrancelhas no estúdio comigo. Só que ela me ajuda na agenda. Então, ela, na verdade, aluga uma sala e me ajuda. Então, eu acredito que eu não vou ter problemas com isso. Que bom, mas é um detalhe também muito importante que você ressaltou sobre essa questão de registro, porque, querendo ou não, a gente tem que formalizar de alguma maneira, né? Que seja por um contrato, que seja por um e-mail, de alguma maneira, assim, pelo menos deixar mais clara a relação. E como você falou que você tem a Nath hoje, como é que funciona esse trabalho dela também? Ela faz a mesma coisa que você? Como é que é isso, Nath, hoje? A Nath foi uma aluna minha. E aí, eu comecei a minha agenda mais, assim, em um ano, né? Muito mais do que na época que eu tinha alguém fixa só pra isso. E aí, eu falei assim, você quer vir trabalhar comigo? Você fica meio período com a agenda e meio período você faz os seus atendimentos. E assim tem feito, tá? Ela faz sobrancelhas também, ela tem as clientes dela. Quando eu não consigo atender algumas minhas, ela atende. Eu viajo muito por conta das palestras. Eu gosto também de viajar na praia, que eu sou bem praieira. E aí, ela que assume quando eu não tô. Ela é como se fosse minha gerente ali quando eu não tô. Mas é de uma forma mais tranquila, assim. Eu não precisei, entre aspas, formalizar, porque ela é uma locadora da sala, né? Sim. E você comentou sobre a questão dos cursos. Fala pra nós aí como é que surgiu essa ideia de curso, desde quando, como é que funciona também. Eu prestei bacharel e licenciatura em Química, né? Então, porque o meu sonho sempre foi ser professora. Você vê que eu falo pouco, né? Então, o meu sonho sempre foi ser professora. E quando eu bombei, assim, muita gente me procurava pra querer aprender. E aí, eu falei, vamos ver como que é esse rolê aí. Sim. E aí, foi quando eu comecei a realmente dar aula. Faz 6 anos que eu dou aula. E outra coisa super importante, façam cursos, porque eu mesma não tenho curso de nada. Só tenho a faculdade. Então, eu não tinha, né, até o começo do ano. Não tenho curso de sobrancelha, eu não tenho curso de micropigmentação, eu não tenho curso de dar aula, eu não tenho curso de palestras, eu não tenho curso de tatuagem, eu não tenho curso de nada. Eu faço natural. Na cara e na coragem mesmo. Porque eu confio em mim, eu sei que eu sei. E eu dava o meu melhor nas condições que eu tinha na época. Então, quando eu comecei a dar aula, me sugou muito as primeiras, aí eu fui ajustando, porque a gente sempre fica com aquele medo. Será que eu tô pronta? Né? Será que eu tô pronta para dar aula? E você nunca vai estar pronto. Sim. Foi até uma palestra que eu dei em Limeira, eu falei, você nunca vai estar pronta. Você nunca vai saber tudo. Então, sempre vai ter uma aluna que vai te ensinar, que vai te motivar, ou que vai te desmotivar, que vai sugar tudo de você, que vai lidar bem, que não vai, que vai desistir, que vai seguir. Sempre tem. E isso não é sobre você, é sobre ela. Porque se você dá o seu melhor, tá tudo bem. E com isso, eu fui me destacando nos cursos, e aí foi quando eu comecei a representar uma marca, né? Eu sou embaixadora da Menela. A Menela hoje é a maior marca de henna do Brasil. Somos aprovados na segunda ou terceira da Anvisa. E
antes de lançar, eles me mandaram um press kit. Olha. E aí eu falei assim, você já pensou em ter embaixadora? Mal sabia eu que já tava no script deles, né? Aham. E aí, do Brasil inteiro, eu fui a segunda embaixadora. A primeira Que foi legal. a Tainá, a Tata de São Paulo. E aí, eu fui a segunda embaixadora da Menela e nós Parabéns. estamos aí indo pro 3º ano já. Que coisa linda. E como é que funciona essa relação com eles, assim? Ai, eles são... Eles me puxam de um lado, assim, meu cabelo puxa de um outro. A Patrícia fala assim, Karen, eu me vejo em você quando eu era mais nova. Falei, então, por favor, o que você errou, você não deixou errar, não. Falei assim, o processo é seu, você tem que passar por isso. E aí, eu cresci junto com a marca, né? Porque eu acreditei neles, Sim. enquanto eles não tinham nem lançado. E eles acreditaram em mim, mesmo eu sendo imatura há 3, 4 anos atrás, né? E hoje... Depois, junto com eles, surgiu um evento, né, que chama Workshop Intensivo, da Lehorn. E criamos um evento, eu fui palestrar, e aí uma viu eu palestrando, outra viu eu palestrando. E aí foi uma loucura, e aí aquele ano eu dei acho que umas 18 palestras no Brasil. E aí o ano passado também deu uma acalmada, porque depois abaixou um pouco esse boom dos eventos. Só que esse mês mesmo eu tenho 3 palestras em São Paulo. Que coisa boa. É. E como que funciona seus cursos, assim, hoje? Hoje os meus cursos, eles sempre são em dupla, tá? Então, eu sempre não gosto de fazer muito em grupo, então eu faço em dupla para ter um contato mais, assim, com a aluna. E eles são feitos de segunda ou terça-feira. Então, eu faço iniciante de design de sobrancelha, aperfeiçoamento em sobrancelha, micropigmentação. E eu tenho os online, né? Que aí tem que ensina a dar curso, tem de colorimetria, tem de brow lamination, tem hoje de fine line, que eu tô até dando curso de tatuagem, bem. Tô até dando curso. Que coisa boa, fico feliz, sabe? E dentro dessa relação do trabalho, que aí hoje, agora, então, a gente tá falando que você voltou 100% pra Mirassol, tem quanto tempo isso aí? Um mês. Um mês? Que você tá 100% em Mirassol? É. Caramba, tudo muito rápido, Muito recente. rápido. Foi tudo, tipo, coisa de 10 dias. Só voltando um pouco, na época da pandemia você tava onde? Na pandemia eu tava atendendo escondido. Tava, isso em Mirassol. Em Mirassol. Mas não tinha Rio Preto ainda? Não tinha Rio Preto. Rio Preto eu fiquei 1 ano. Então foi no final do ano retrasado. Aí deu 1 ano o ano passado. E aí fiquei mais 1 ano e um chorinho ali. E aí hoje, estando ali dentro, qual que é a ideia em si da Karen? Qual que é o foco? Como é que são os planos, assim, para esse desenvolvimento no lugar que hoje ela está? O meu foco... Não tenho foco, na verdade, tá? Eu tô indo fazer um curso de tatuagem. Um curso diferente, que aqui não tem em Rio Preto e nem em Mirassol. Uma técnica diferente. Uma técnica, além de ser diferente, uma técnica que eu gosto. Porque antes de você querer fazer algo que tá no auge, é fazer algo que você gosta, né? Que você se identifica. Porque não dá pra você fazer um estilo de sobrancelha, um estilo de tatuagem que você não gosta. Porque aí volta aquele lance do CLT. Você já tá fazendo algo que você gosta. Você ficar nisso é um looping, né? Sim. E aí eu tava até comentando. Eu quero atender duas clientes por dia. Sim. Não quero mais dar curso. Por enquanto. Pode ser que daqui 15 dias eu volte e mude tudo, tá? Porque eu sou assim. Mas a intenção mesmo é ficar mais tranquila. Viver as possibilidades. Viver as oportunidades. Viver o que Deus... não somente jogar nas mãos dele, tadinho. Ele deve estar lá, ô filha, vamos trabalhar, né? Não dá pra fazer tudo por você, cara. Mas aproveitar realmente as possibilidades, eu sempre falo. E atender o que eu tiver que atender... No horário que eu tiver ok, viajar quando eu tiver ok. Sim. E curtir mesmo esses momentos aí. Sim, a gente já trouxe pessoas aqui que passaram por fases de transições. Até a última pessoa que veio também passou por muitas transições. E de todas elas, assim, eu vejo em você muito a questão de... Talvez assim, de curtir bastante o momento, de curtir bastante a ideia. Eu vejo muito essa relação da criatividade, até pelo seu estilo de espontaneidade, etc. Mas que tem a ver muito com isso, entendeu? E aí o que eu gostaria de te perguntar, assim, até por uma questão de curiosidade mesmo.
Como que você trata essa relação de aproveitar bastante a fase que você está, mas assim, pensando no futuro, assim, como que você assemelha o seu momento atual com as ideias que você está tendo hoje com essa visão assim do futuro? Quando a gente tem filho... Tô te perguntando isso porque você falou que tá com 27 anos, tá? Aham. Então, acho importante. Quando a gente tem filho, a gente sempre quer um futuro pra ele. Uhum. É sempre assim, eu preciso de uma casa pro meu filho. Eu preciso pro meu filho. Não tem, quem é mãe, quem é pai sabe disso. Uhum. Só que eu fui criada de uma forma assim, é você e você todo santo dia. Uhum. Então, hoje eu crio a minha filha pro mundo. Eu sempre falo, filha, se eu faltar, você já sabe se resolver. Então, o futuro, eu não fico tão preocupada justamente por conta disso. Só que eu sei que o futuro só depende de mim. Uhum. Então, se o futuro depende de mim, tá show. Porque eu sei o que eu vou fazer. Uhum. Porque eu sempre brinco. Se eu tiver que voltar a ser vendedora de sapato, eu vou voltar sendo a melhor vendedora de sapato do shopping. Sim, sim. Porque eu era. Eu vou voltar a ser a melhor atendente da assistente de saúde. Então, se o futuro ele depende de mim, tô sossegada, tô tranquila. Entendi. Então, é mais por isso. Eu sou tranquila justamente porque eu sei que se eu não dou conta, eu volto para algo que eu dê conta, melhoro para futuramente dar conta mais ainda do que tá por vir. Então, eu não me preocupo muito com o futuro, eu sou muito sincera, assim. Uhum. E você falou um ponto há um tempo atrás, que agora eu gostaria de voltar para complementar isso aí que você falou. E se a Karen ficar doente hoje, como que ela se preparou para isso? E se... Aí fudeu, né? Mais banco a gente atrasa, aluguel a gente devolve, casa dos pais possivelmente a gente volta... E pau no gato, a gente se reconstrói todos os dias. E é isso, cara. Se eu, não sei, Deus me livre e guarde, óbvio, sofrer um acidente, perder um membro, nós faz alguma coisa com falta desse membro, entendeu? E se a gente não tiver aqui, a gente fez eu dei o meu melhor a hora que eu tava aqui. Uhum. Porque uma vez, recentemente, por que eu falo que eu não tenho medo das coisas acontecerem mesmo se eu ficar doente? Uma vez, eu ouvi uma moça no podcast falando, um dia vamos ser só um quadro na parede de alguém. Uhum. E depois disso, nem isso. Uhum. E então eu faço. Sim. Eu não fico pensando, eu só pensei nesse negócio se eu ficar doente. Foi num Porque dia, o dinheiro era muito. Uhum. Mas hoje eu não vou pensar muito nisso, não. Uhum. E a hora que eu ver, se eu pensar de novo, eu já quero não pensar mais. Eu já quero mudar pra não precisar pensar nisso. Eu vou falar uma passagem que aconteceu na minha vida pra também falar um pouco sobre isso aí. Um dia eu sou muito de procurar soluções. Então eu gosto de deixar minha cabeça muito leve e tranquila pra eu poder encontrar solução pra qualquer problema que aparecer na minha frente. Sim. E aí um dia eu me perguntando assim sobre problemas, quais problemas talvez eu não tinha conseguido assim resolver ou encontrar alguma possibilidade de solução. Aí me veio a pergunta assim, tá, e se de repente, assim, eu morrer, qual que é a solução pra morte? E eu fiquei pensando, porque todo mundo fala aquela frase, né? O único ponto na vida que não tem solução é a morte, né? E aí eu fiquei pensando, falei, opa, peraí, cheguei numa definição. A solução pra morte, na minha concepção, é óbvio que isso aí é muito relativo, né? Mas é a questão do legado. Porque, assim, quando a gente fala essa frase, gostei muito da questão do quadro, depois nem isso, eu ainda acredito que depois disso ainda tem o legado. Entendeu? Por quê? Porque a construção do legado, ele sempre vai, querendo ou não, passar por gerações. Por alguma razão, por mais que você construa algo físico, a gente está aqui com um aparelho telefônico aqui, né? Em mãos que já vem de anos nisso aí. Mas às vezes não é algo físico, é algo conceitual, é algum posicionamento, é alguma identificação. Então isso para mim é a construção do legado e que na minha percepção é você não estar aqui, mas deixar de alguma forma algo aqui. E quando você fala sobre essa relação que eu percebo muito, sobre a grande intensidade de você viver o seu momento hoje,
obviamente com todas as características particulares suas, eu vejo muito essa relação de que, assim, Karen, querendo ou não, você está construindo um legado, entendeu? Que é um legado que é óbvio, você já está vendo que tem uma história muito imponente. Você até brincou, né? No começo a gente não estava gravando ainda, mas sobre... eu não tive muita dificuldade, etc, assim, e tal. Só que eu vejo muito que tudo que você está fazendo, até mesmo de ensinar pessoas, levar o conhecimento, isso aí, querendo ou não, é a solução para a morte, entendeu? E no seu caso, querendo ou não, assim, é a forma de você se posicionar no futuro. Então, eu fico muito feliz de ver isso, de pessoas jovens, de um mercado que até então é muito tradicional, vamos dizer assim, era só pinça, aí depois veio em todos os aperfeiçoamentos, vamos falar assim, adaptações, etc. Só que eu percebo, dentro de tudo que você está falando aqui, que querendo ou não, você está buscando formas de inovar isso, entendeu? E está conseguindo trazer visibilidade, está conseguindo trazer coisas diferentes, autoestimas para as pessoas. Então, sem sombra de dúvidas, assim, a sua espontaneidade, a sua forma de ser, eu tenho certeza que não vai parar só nesse plano. Parabéns, fico muito feliz. Ah, que bom, que bom. A minha filha, ela é bem autêntica também. Ela é igual... é meu xerox. Não é porque eu sou... Mãe tem disso, né? Não é porque é meu filho, não. Mas é real, a Isis, ela tem um rolê diferente. Ela fala, ela é uma versão minha melhorada. Eu sei que ela não vai passar por um perrengue que eu passei, porque ela é mais... Essa geração é muito mais maluca, né? Mas eu gosto... Tanto quando eu entrei na área da sobrancelha, era muito pinça, né? Era o que você falou. E a moça que fazia as minhas sobrancelhas, a falecida Mara, que hoje fazem... Não sei quantos anos que ela faleceu, uns 7 anos de câncer. E ela sempre fez as minhas sobrancelhas na cera. Também. Eu tinha... Cera, linha. Eu tinha, acho que 10 anos. E não era comum, ela era a única em Mirassol que fazia isso. E quando ela faleceu, eu falei, opa, eu vou fazer isso daí também. E aí eu fui a única em Mirassol fazendo a cera. E ninguém acreditou nisso. Principalmente algumas pessoas ali da minha volta. E aí eu comecei a fazer, postar. E o negócio foi crescendo. Criei um curso da cera e hoje tem muitas designers de sobrancelha que faz na cera. Então eu tenho as Karen Lovers, tá? Que segue ali a parte da cera, que gosta. Então eu falo assim, eu sou uma designer preguiçosa. Meu negócio é fazer na cera, 7 minutos uma sobrancelha, tchau, obrigado, porque esse é meu público. Sim. Público que gosta de agilidade. Coisa boa. Então, assim, eu acho que o legado eu vou deixar bastante. Já tá deixando. Eu acho que tem muita gente aí que fala bem de mim. Parabéns, fico feliz, fico muito feliz. Eu comentei com você no início e vou falar agora que espero que você possa aceitar o meu convite de vir num segundo momento para falar de forma mais aprofundada sobre sobrancelha e sobre fine line. Você aceita? Opa, com certeza. Então tá, então eu gostaria muito agora de pedir também que você pudesse, dentro de tudo isso que a gente falou aqui hoje, das suas experiências, dos seus desejos, que você pudesse falar para as pessoas que estão nos assistindo ali, alguma ideia que pudesse, às vezes, de certa forma, transformar a vida dela, para ela, às vezes, acordar para o momento em que ela está. Vamos lá. Eu vim assim, né? Falei assim, meu pai, por favor, coloque coisas boas pra eu realmente tocar o coração de cada um, sabe? É natural as pessoas irem com ideias específicas, sim, tá? Sim. Hoje eu quero mesmo que eu gosto de mexer com o próprio interior, tá? A gente tava brincando negócio da igreja, essas coisas. Eu vou pra igreja hoje, que eu tô com que você vê que ele tá na beca, né? Vai pro culto hoje. Mas eu sou muito sobre energia, sobre autoconhecimento, sobre o que você vai levar da vida, na verdade é a vida que você leva, né? Então, aproveitem, por favor, todas as oportunidades. Se for pra dar errado, ali tem um aprendizado também. Então, vai. Mas esquece o a mais, esquece o e se. E se não for dar certo é porque era pra você ter aprendido aquele momento, naquela situação. Não tem problema nenhum você voltar pra trás. Não tem problema nenhum você... vamos tirar parte do desistir. Não tem problema nenhum você encerrar um ciclo pra você querer tentar outro. A vida é tentativa. Né? A vida não é um sopro. A vida não é curta. Você tem muitas coisas e muitas possibilidades. Quando eu falo a vida não é curta,
Todo mundo que morre, né? Alguém fala assim, ai, tadinho, ai, a vida é curta, né? Gente, a vida é boa pra caramba. Você fica pensando, ai, ó, semana que vem vai acontecer X coisa. Só que agora? Sim. Que hoje? O que você tá fazendo? Se tá tirando a sua paz, não vale a pena. Se você tá sendo bom na rua e ruim em casa porque você já chega sem paciência, não tá valendo a pena. Porque a caridade, o amor e a paciência começa dentro de casa. Sim. E eu não tô falando sem propriedade, porque eu moro sozinha, eu tenho filha, eu tenho bicho, eu tenho empresa, eu tenho gente. Então eu consigo falar com propriedade. Que a vida é boa pra caramba, cara. Então, por favor, a ideia que eu te dou é aproveita todas as oportunidades. Todas que você sentir no coração, não na cabeça, né? Não é o medo, é a sensação. Sentiu, é isso? Pau no gato. Que coisa linda, parabéns. Esse quadro aqui tá sendo um aprendizado pra mim, viu, Marquinhos? Muito obrigado, cara, eu fico muito feliz. Gostaria muito que você falasse também pras pessoas onde elas te encontram aí nas redes sociais, pra elas poderem te seguir também. Bom, meu Instagram é @KarenCoelho, @BYKarenCoelho. Karen com K. Karen com K e N no final. E só, porque eu não tenho trem de Twitter, não. Não tenho trem do outro aí também, não. Tenho o meu particular, se vocês quiserem me seguir também, porque eu sou fitness, tá? Olha. Porque eu deixo minha criança na escola, eu vou na academia, eu como certinho. E eu sou assim. Qual que é o particular? É KarenCoelho.2. Ponto. Ponto 2. E ponto final. Que coisa boa. Muito obrigado mais uma vez por Muito você ter obrigada. aceitado. Ó, só pra finalizar, eu não deixar de falar, gente, ela tá com os pezinhos balançando aqui na cadeira. Eu tô rindo sozinho aqui de ver isso aqui. Cara, muito obrigado eu que por agradeço. tudo. Desculpa qualquer brincadeira. Desculpa nada, E não vou desculpar nós não. vamos marcar o segundo momento pra gente aprofundar mais. Bora. Fechou? Fechou. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Hoje foi um quadro muito especial que eu fiquei muito feliz de ter essa nossa convidada especial, Karen. E espero que todos vocês possam realmente ter absorvido todos os pontos aqui, porque tiveram muitos insights para vocês poderem aprender cada vez mais e levar essa mensagem que toda ideia pode mudar a sua vida. Muito obrigado a todos. Sigam lá também as redes da A1 Negócio, A01 Negócio. A Ideia Pode e eu, Afonsinho Oficial. Um beijo a todos, valeu, DNT Studios, até mais. Tchau, Marquinho.